Olá, caros alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma videoaula do módulo 6, Matemática do sexto ano do ensino fundamental. O tema trabalhado nessa videoaula é vazão volumétrica. Então, como já vimos nas demais aulas referente a esse módulo, o assunto de medidas de volume e de capacidade, e também medidas de unidade de tempo, a vazão volumétrica é a relação entre essas duas unidades, ou seja, vazão é definida como sendo a quantidade de volume que escoa através de uma secção em um intervalo de tempo. Então, você tem um recipiente com uma certa quantidade de água e nesse recipiente passa um fluxo de água, né? um orifício onde escoa a água desse recipiente. Então, a vazão é a relação entre o volume que está sendo derramado nesse recipiente pelo tempo gasto para esse volume escoar. Então, uma formulazinha bem simples: vazão é volume dividido pelo tempo e pode ser representado pela letra Z, que é igual a volume sobre o tempo. Né? Então, a vazão nada mais é do que a relação entre o volume e o tempo. Bem, então vamos ver um exemplo sobre o assunto. Então, a questão 4, o exemplo da página 21, que diz: uma torneira aberta, em seu máximo, demorou 20 minutos para encher completamente o recipiente de 160 litros. Qual a vazão dessa torneira? Bem, então, como já vimos, né, a vazão corresponde à divisão do volume pelo tempo. Então, vamos anotar os dados que a questão nos fornece, né? Então, o volume do recipiente é 160 litros e o tempo para encher esse recipiente foi de 20 minutos. Então, temos o volume 160 litros e o tempo 20 minutos. Queremos calcular a vazão representada pela letra Z. Então, como vimos anteriormente, a expressão matemática, ou a fórmula, como preferirem, da vazão é Z igual a V dividido por T, né, onde V é o volume e T é o tempo. Então, a partir dessa expressão, nós podemos substituir os valores de cada letra, né? Então, fazendo essa substituição, temos que o Z, vazão, é igual ao volume, 160, dividido pelo tempo, que é 20, no caso, 20 minutos. Então, realizando essa divisão, 160 dividido por 20 dá um total de 8. Mas como temos o volume medido em litros e o tempo medido em minutos, é muito importante colocar a unidade de vazão. Então, a vazão, nesse caso, é a unidade de volume pela unidade de tempo. Então, a vazão, para essa questão, é de 8 litros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, essa torneira despeja 8 litros no recipiente. Bem, então vamos para a próxima questão, questão 8 do exercício da página 23, que diz: uma piscina em forma de paralelepípedo com dimensões 1,5 metros, 5 metros por 8 metros, demora 10 horas para encher completamente seu volume. Qual a vazão da fonte que está enchendo essa piscina em litros por minuto? Bom, então a questão nos fornece aqui as dimensões dessa piscina em forma de paralelepípedo. Então a primeira coisa que nós vamos calcular é o volume total dessa piscina. Então, como nós temos as suas dimensões, largura, comprimento e profundidade, o volume basta multiplicar essas três dimensões. Então temos 1,5 vezes 5 vezes 8. E realizando essa multiplicação, encontramos o total de 60 metros cúbicos. Então, esse é o volume total da piscina. Porém, o volume está em metros cúbicos. E, de acordo com a questão, a vazão tem que ser fornecida em litros por minuto. Logo, o volume temos que converter de metros cúbicos para litro. E, como já sabemos, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, basta multiplicar o valor em metros cúbicos por 1.000, resultando no total 60 mil litros.
Bom, então o volume que nós vamos utilizar para calcular a vazão é o volume de 60.000 litros. Muito bem, a questão também informa que para encher completamente essa piscina, demorou-se um tempo de 10 horas. Porém, de acordo com a vazão também, que é litros por minuto, o tempo deve estar em minutos. Logo, temos que converter 10 horas em minutos. E também já sabemos, basta multiplicar por 60. Então, multiplicando o valor em horas por 60, o resultado é o tempo em minutos. Então, 10 vezes 60, 600 minutos. Então, temos agora o valor do volume total, 60.000 litros, e o tempo que demorou para encher essa piscina em minutos. Muito bem, então podemos substituir aqui na expressão da vazão, e substituindo os valores, temos que a vazão Z é igual ao volume total, 60.000 litros, dividido pelo tempo que demorou para encher a piscina, que foi de 600 minutos. Então, temos a divisão 60.000 dividido por 600. Cortando 2 zeros dos 60.000 com 2 zeros dos 600, temos apenas agora a divisão 600 dividido por 6. Então, 600 dividido por 6 resulta em 100. Como o volume e o tempo já estão nas unidades coerentes, né? Volume em litros e o tempo em minutos, a vazão é 100 litros por minuto. Bem, vamos ver mais uma questão do módulo. É a questão 11, da página 23, que diz o seguinte: uma caixa d'água tem uma capacidade total de 5 metros cúbicos. Porém, sua boia foi posicionada para suportar 80% de sua capacidade total. No momento que se decide esvaziar essa caixa d'água, o volume ocupado é de 3/4 do volume suportado por essa caixa d'água. Quanto tempo vai demorar para esvaziar essa caixa d'água com vazão de 20 litros por minuto? Bom, então nós queremos agora o tempo. Quanto tempo vai demorar para esvaziar essa caixa d'água? Porém, temos algumas informações também relevantes em relação ao seu volume, né? Então, temos aqui a informação do volume total, que é 5 metros cúbicos. Esse é o volume total da caixa d'água. Porém, essa caixa d'água ela foi programada para suportar apenas 80% do volume total. Mas também em relação ao volume, nós observamos que o volume está em metros cúbicos e a vazão está em litros. Então, temos que converter de metros cúbicos para litro. Então, como já sabemos, basta multiplicar por 1.000. Então, 5 metros cúbicos vezes 1.000 dá um total de 5.000 litros. Então, esse é o volume total da caixa d'água que ela suporta. Porém, ela foi programada para apenas encher até 80% da sua capacidade total. Então, vamos calcular 80% de 5.000. Então, 80% de 5.000, vamos multiplicar 5.000 por 80%. Então, 5.000 vezes 80 sobre 100, né? Já sabemos calcular a porcentagem, foi o assunto do módulo 5. Então, calculando 80% de 5.000, né? Vamos realizar essa multiplicação. Podemos cortar os 2 zeros aqui do 5.000 com os 2 zeros aqui embaixo do 100, né? Na divisão, cortamos os zeros. E temos apenas a multiplicação 50 vezes 80. E multiplicando 50 vezes 80 dá 4.000 litros. Então, 80% do volume total corresponde a 4.000 litros. Então, esse é o volume que essa caixa d'água suporta. Ela foi programada para suportar 4.000 litros. Muito bem, só que nós ainda temos outra informação relevante. No momento que se decidiu esvaziar essa caixa d'água, né, a caixa d'água não estava cheia, né, ela ocupava o volume de 3/4 do volume suportado. Então, desses 4.000 litros, só havia 3/4 de volume de água dentro da caixa d'água. Então, vamos calcular quanto vale 3/4 de 4.000. Então, calculando 3/4 de 4.000, basta multiplicar por essa fração, né? 4.000 vezes 3/4, que ou você multiplica primeiro pelo de cima e divide pelo de baixo, dá a mesma coisa, ou divide primeiro e depois multiplica. Vamos dividir primeiro, né? 4.000 dividido por 4. 4.000 dividido por 4 dá 1.000. 1.000 vezes 3 dá exatamente 3.000
litros. Então, no momento que se decidiu esvaziar essa caixa d'água, havia um volume de 3.000 litros. Então, nós vamos calcular a vazão, vamos trabalhar para calcular o tempo que esvaziou a caixa em cima de 3.000 litros, que era o volume que tinha nesse momento na caixa d'água. Bem, continuando então a questão, já descobrimos o volume que havia de água na caixa d'água quando se decidiu esvaziá-la, volume 3.000 litros. E temos também a informação da vazão que vai secar essa caixa d'água, que é 20 litros por minuto. Né? Então, temos a vazão Z, 20 litros por minuto. E queremos descobrir quanto tempo vai demorar para esvaziar totalmente essa caixa d'água. Bem, então, temos os valores, vazão, volume, queremos o tempo. Podemos usar a fórmula que já conhecemos, vazão é volume dividido pelo tempo. E vamos substituir os valores aqui na fórmula, né? Então, a vazão é 20, igual o volume, que é 3.000, dividido pelo tempo. Então, como queremos calcular o tempo está aqui na divisão da fração, o tempo ele pode passar para o outro lado trocando de posição com 20, né? O 20 que estava aqui nessa posição vem para a posição do tempo e o tempo vai para a posição do 20. Eles trocam de posição, estava multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo é igual a 3.000 dividido por 20. Então, o tempo, 3.000 dividido por 20, cortamos um zero, do 3.000 com o zero do 20, e temos a divisão 300 dividido por 2. Então, 300 dividido por 2 dá um total de 150 minutos. Né? Bem, então, como descobrimos o tempo necessário para esvaziar a caixa d'água, que era a pergunta da questão, né? Que deu um tempo de 150 minutos, e observando aqui nas opções, né? Porque essa questão é uma questão objetiva, onde o aluno tem que marcar a opção correta, observamos que não tem essa opção de 150 minutos. Né? As opções que nós temos estão em hora e minutos. Logo, nos leva a compreender que temos que converter 150 minutos em hora e minutos. Bom, então, quantas horas e quantos minutos tem 150 minutos? Então, para a gente descobrir isso, nós vamos dividir por 60. Então, se nós vamos converter de minuto para hora, basta dividir por 60. Logo, realizando essa divisão, 150 por 60, chegamos ao valor 2,5 da hora. 2,5 da hora, a gente pode escrever da seguinte forma, 2 horas inteiras, né? Mais 0,5 da hora. E como já estudamos os números decimais, 0,5 equivale ao número meio. Logo, aqui nós temos meia hora. Então, nós temos 2 horas mais meia hora. E meia hora é a metade de 60 minutos, que nós sabemos que é 30 minutos. Consequentemente, nós temos 2 horas mais 30 minutos. Logo, o tempo que irá demorar para esvaziar totalmente a caixa d'água, de acordo com o volume que estava dentro dessa caixa, seria de 2 horas e 30 minutos, que corresponde ao item B de bola, né? Então está aí respondida a questão, espero que tenha ajudado a todos na resolução das questões do módulo, em seus estudos diários, e tudo de bom a todos e até a próxima.